Graça e paz a todos. Nós queremos saudar aqueles que estão participando conosco aqui, com a paz do Senhor Jesus. E nós hoje vamos estar recebendo o pastor Eliezer Mâncio. Em off aqui nós já conversamos um pouquinho e olha, vai vir coisa boa aí, coisa interessante. Infelizmente, o Dan, que é o nosso co-host, ele não vai poder participar hoje, mas, pastor Eliezer, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo à Europa na Graça. Você pode ter a sua palavra inicial. Tá ótimo. Eu quero agradecer, né, Jorge, por estar aqui com você. Conseguimos conciliar as datas para estar junto, né? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. O podcast tão abençoado, que tem influenciado muitas pessoas a conhecerem mais sobre o Evangelho propagado aqui dentro da Europa. E meu nome é Eliezer, né? Sou pastor da The New Life Church aqui em Waco. Sou casado com a pastora Kelly, sou pai da Anne Alice, filho dos pastores Maurício e Terezinha. É isso aí. E é isso aí, né? E a gente, quando começa a conversar, pastor, algumas coisinhas a gente até sabe, né? Mas no início, geralmente, o segundo Dan é até uma tradição do podcast, a gente começa a perguntar assim, como é que foi o início de tudo, né? Provavelmente filho de pastores, nascido num lar cristão, mas como é que foi a sua caminhada, criança, jovem, adolescente, e depois esse chamado para o ministério? Como é que se deu isso, pastor? Bom, vou falar um pouco desde o início, então, vamos lá. Tentar resumir um pouco para não ficar aqui. A gente já conversou acho, quase uma hora em off aqui. Vamos lá. Eu venho de uma família pastoral, né? Meus pais são pastores, tenho tios pastores, e meus avós foram missionários no Brasil. E eu cresci dentro desse ambiente de igreja, né? Então, eu era conhecido como o filho do pastor tal, da pastora tal, sempre, isso não tinha nome. Sempre foi o filho da pessoa, né? Sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos, e sempre aquele peso eu carreguei em mim. Eu sempre tinha em mim assim, ó, eu nunca vou querer ser pastor. A última coisa que eu querer na minha vida é ser pastor, não quero isso para minha vida. Cresci, né, dentro do lar cristão, né, e quando chegou ali pelos meus 17 anos, por aí, 17 anos, eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. E um dia uma pessoa falou algo para mim, aquilo me feriu demais, e ele falou assim, você não pode fazer isso porque você é filho do pastor, filho da pastora, não sei o quê. Aí eu não estou fazendo nada demais, só estava rindo do lado da igreja com os meninos e tal. E aquilo entrou no meu coração, eu falei, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. Eu tomei uma decisão, eu não queria mais para a igreja. Mas eu brinco, eu conto meu testemunho, eu falo que nem para ser desviado eu servia, né? Porque eu nunca fui de ir para balada, de sair para lugares assim, né? Então, eu lembro que aí eu fui trabalhar, aí já estava com 18, 19 anos, eu estava trabalhando com uma tia minha, tinha uma empresa numa outra cidade, e um dia eu estava já assim um tempo fora dos caminhos do Senhor, e eu falei, cara, qual o sentido de eu estar assim? Porque, tipo, eu não saio, não, tá, tem que ir para a igreja. E eu me lembro que minha mãe tinha me dado uma Bíblia e um CD, né? Um CDzinho, né? Quem lembrar do CD. E aí, quando minha mãe me deu aquela Bíblia, eu coloquei do lado do meu criado mudo e ficou ali um bom tempo junto com o CD. Aí, aquela noite, era fevereiro, muito calor, e eu peguei, assim, olhei para o lado, vi a Bíblia. Aí eu falei, Senhor, eu tenho me dá forças para eu voltar para os teus caminhos, porque eu não quero mais viver essa vida, né? O meu negócio, o que me prendia mais no mundo era a questão de namorar. Mas, fora isso, eu não tinha vícios e nada ligado a isso. Eu saía à noite. E eu peguei aquela Bíblia e aquele CD, aí coloquei o CD para tocar, e aí o CD começou a tocar uma música, e a música dizia assim, Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada de bom encontrarás, mas um desejo que eu tenho é de ser restaurado e tal. Aí eu falei, isso aqui não tá coisa de crente muito carola, que acha que é Deus que está falando e tal. Aí peguei a minha Bíblia e abri a Bíblia. Quando abri a Bíblia, assim, abri em Jó 17, dizia, ainda que uma madeira esteja cortada à raiz, ao cheiro das águas, brotará e dará frutos como planta nova. Aí eu falei, não, cara, esse negócio não tá certo, né? Aí eu falei, tá bom, senhor, eu tô entendendo. Aí peguei, dobrei meu joelho ali naquele quarto e eu fiz um propósito com Deus. Eu orei
Falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu digo hoje, eis-me aqui. Ali eu confessei meus pecados ao Senhor, eu falei, Senhor, mas eu quero voltar para a casa dos meus pais, e eu quero fazer uma aliança contigo, mas, Senhor, eu preciso casar, porque se eu ficar solteiro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu falei, Deus, mas eu quero uma esposa. Aí eu especifico, e eu falo isso para os jovens, eu falo, cara, especifica para o Senhor como você quer. Não é só uma mulher, fala para Deus como você quer a tua mulher. E menina, fala para Deus como você quer o teu homem. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma esposa que seja assim, assim, assim. Mas aí eu também falei, mas que ela tenha um cabelo assim, que ela seja... Oh, exigente, né? Detalhes, né? E eu brinco com a minha esposa que eu esqueci de algumas coisas, né? Mas... Paciência. E aí... Mas, cara, e eu conheço a minha esposa desde os 5 anos de idade, né? Uhum. E aí eu voltei para casa, naquela semana eu voltei para casa dos meus pais, e ali eu reconciliei com Jesus, e eu tava igual aquelas pessoas no primeiro amor, sabe? Tipo, era todo culto, toda oração, era consagração, jejum, todo culto ia para frente aceitar Jesus, todo culto era oração para aceitar Jesus, eu estava lá, para libertação eu estava lá, era oração, eu só queria Jesus, né? Aquele primeiro amor, Jesus, Jesus. E aí eu fui num casamento, e aí comecei a conversar com a minha esposa ali, e foi nascendo algo. E eu falo sempre assim que eu busquei em Deus, né, um relacionamento puro, né, para esse tempo. E aí a gente ficou conversando por 2 meses. E aí nesses 2 meses eu falei com ela assim, amanhã eu vou na tua casa. Ela falou, vai. Aí eu orei, falei, Senhor, se for para ser ela, a esposa que o Senhor tem para mim, ela vai aceitar quando eu pedir ela em namoro. Se ela falar que vai pensar, eu já nem quero. Eu era feio, rapaz, feio, só tinha esse magro, magro. E aí, e ela muito bonita, ela. E eu cheguei na casa dela, fui falar com ela. Aí ela falou pra mim, eu aceito. Aí eu falei, você aceita? Você tem certeza? Aí eu falei, mas é namorar pra casar. Ela assim, tá bom. Eu falei, é? Ela assim, é. Aí eu saí de lá e falei, cara, o que eu fiz da minha vida, cara? Será que isso aqui tá certo? Aí, bom, aí começamos a namorar, né? E a gente tinha um propósito de jejuar toda segunda-feira, estava na oração. E as pessoas não acreditavam, tipo assim, pô, a gente casou, cara, num relacionamento puro, sabe? Assim, a gente fez um propósito com Deus. Então a gente casou diante do Senhor assim. Eu estou casado 22 anos, vai fazer 23 agora. Tem 25 anos que a gente namora, né? Hoje eu tenho 43 anos, minha esposa tem 43, temos uma filha de 16. E a gente foi vivendo o propósito, né? Só que nesse percalço, depois do casamento, eu foquei muito na minha empresa, tinha uma empresa, construí uma empresa. E eu queria prosperar, eu não queria saber do ministério. Então, assim, por mais que depois passou esse primeiro amor, eu meio que fui esfriando no relacionamento assim, com Deus. E ia na igreja, mas não queria compromisso nenhum. Até que, em 4 anos de casamento, a gente teve uma grande crise no nosso casamento, chegamos a quase divorciar, e ali começou a restauração de Deus por completo, onde eu tive que dizer sim àquilo que Deus tinha para mim, né? E nisso tudo, cara, veio assim, ó, veio tudo, veio tudo à tona, tipo, veio a crise no casamento, crise financeira, minha esposa descobriu que não podia engravidar, e veio tudo, cara, tudo. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Minha vida desmoronou. E aí ali eu vivi aquela segunda chance de Deus, eu acho assim, verdadeira, assim, de falar, cara, eu preciso viver o que o Senhor me chamou para si, sabe? E a partir daquele momento eu disse sim para o Senhor, e a minha vida mudou, meu casamento mudou, a vida com Deus mudou. E aí eu comecei a servir a Deus diferente, porque aí foi meu pai foi que me forjou no ministério, né? E meu pai sempre ensinou para mim assim, filho, não invista só nos habilidosos, invista nos fiéis. Sempre meu pai me ensinou isso. Porque o fiel sempre ele vai estar caminhando com você. O habilidoso ele pode ir embora a qualquer hora, ele está ali só pela conveniência, né? É verdade. E isso eu vivi na pele aqui também, sabe? Chegou alguns habilidosos, mas eles queriam só conveniência. No momento que eles puderam andar com a perna deles, eles ou voaram para a casa dele e foram embora. E aí, nesse tempo, Jorge, foi um tempo que a gente buscou muito a Deus como casal, sabe? Então, Deus restaurou a nossa vida por completo, começando de dentro de casa. E a casa mesmo, a nossa casa, foi reformada, foi tudo. E Deus foi fazendo milagres acontecendo assim. Deus nos prosperou muito em todas as áreas.
Mas, assim, meu pai me forjou ministerialmente e meu pai pegava 5 horas da manhã e me levava para a igreja para orar, todo dia. 5 horas da manhã eu tinha que estar na igreja. Orava das 5 às 7. 7 horas eu ia para a empresa. E aí ele falou, você não quer restaurar a tua vida, teu casamento, a vida financeira? Começa na oração. Tem que orar, né? Aí me levou, aí me colocou em curso de teologia, e discipulando, e fazendo e tal. E ele falou, e agora você vai limpar a igreja. Eu falei, é? Eu saí da empresa e ele limpar a igreja. Aí limpar banheiro, e você vai abrir a igreja também. Eu falei, tá bom. Abri a igreja, limpava a igreja com a minha esposa, cuidava da igreja. Aí ele foi me discipulando, me ensinando, me colocava durante a semana para começar a ajudar na igreja. Depois aprendi como funcionava a secretaria da igreja com ele, como funcionava o discipulado, como funcionava o evangelismo, toda a estrutura de igreja, sem imaginar que eu viveria isso um dia. Para mim, eu só estava ali para ser alguém, para servir, né? Uhum. E Deus começou a restaurar, só que a gente tinha uma grande debilidade, porque o sonho da minha esposa sempre foi ser mãe. E aí não acontecia isso. Ela não podia engravidar. E nós estávamos no propósito de oração e um dia Deus usou uma pessoa para falar para ela que ia dar uma alegria aos braços dela. E foi quando a gente ficou muito ansioso, mas demorou um pouco e tal. Quando passou-se uns meses, do nada, sem a gente esperar, ela estava grávida, né? E eu falo que a minha filha, ela não foi apenas, uma filha que nasceu, né? Foi uma restauração de Deus em tudo, sabe? Em todas as áreas. Quando ela nasceu, Deus prosperou financeiramente, prosperou o ministério. A gente foi a fase mais difícil, a gestação da minha filha foi a fase mais difícil financeira que nós já passamos na vida. Dependemos de ajuda. Eu tinha uma empresa, mas eu fali a empresa. Deus permitiu tudo isso, sabe? Então, assim, quebrei e dependia até tendo uma empresa, eu recebia a cesta básica da igreja, sabe? E ajuda de custo para gasolina e durante o dia na empresa, e o Senhor foi trabalhando, foi moldando e forjando o meu caráter. E eu falei, cara, vou ter uma filha, como que vai ser isso? Não tem nem condição de se manter. Jorge, Deus deu tudo assim, se você visse o quarto da minha filha, era um quarto de princesa. Glória a Deus. Um enxoval tudo novo, não teve uma peça assim, tipo, que fosse falar assim, essa peça alguém já usou. Nada. Deus deu tudo. Quando minha filha nasceu, e a gente contou de visitas até 200 visitas. Eu não aguentava mais. Jorge. E eu chegava do serviço, eu via aquele tanto de carro na frente de casa, eu já fazia hora para ficar em casa, sabe? A gente contou até 200 visitas. E aí minha filha veio como uma resposta de Deus em todas as áreas, né? Uma restauração de Deus. E começamos a servir na igreja, nos ministérios, cuidamos de adolescentes, depois de jovens, depois comecei a auxiliar meu pai, fui crescendo. E no tempo certo, entenda algo, Jorge, não era por eu ser o filho do pastor que meu pai me levou a pastor. Foi um step by step. Meu pai levava as pessoas para presbitério. Meu pai não levava a mim, ele falava, nossa, eu continuava lavando banheiro aí. E eu falava, cara, será que tá certo? Porque, cara, eu tô aqui, 5 horas da manhã orando com meu pai. Eu tô segunda a segunda na igreja, todo dia à noite eu estava na igreja. Aí minha esposa falava, ô sogro, deixa o meu marido um pouco em casa hoje. Ele, não, tem que ir para a igreja. Era domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Na igreja. Tá certo esse negócio? Mas no tempo de Deus, sabe? Não era porque eu era o filho do pastor, não. Mas foi o tempo de Deus que foi forjando o meu caráter. Sabe? A minha personalidade diante do Senhor. E meu pai sempre falando para mim, isso não é assim, isso é assim, você precisa ser assim. E foi indo, né? Então, depois disso, quando minha filha estava com 3 para 4 anos, meus pais já tinham estado aqui na Europa algumas outras vezes, e não sei se é para continuar nessa história toda, posso seguir? Não, pode continuar, não tem problema não. Chegar até esse ponto aqui, e nesse tempo que meus pais tiveram aqui, eu já, algum tempo atrás, e Deus vinha assim nos abençoando e tal. Bom, aí que aconteceu, antes de eu chegar nessa parte daqui, vou voltar um pouquinho. Eu estava numa reunião de obreiros na igreja central, era uma igreja muito grande, a gente era em torno acho, de 7, 8 mil membros, e meu pai era pastor de um setor, que era em torno mais ou menos de perto de 1.000 membros da igreja do meu pai. Ele estava numa reunião central, e Deus vinha falando comigo assim, um dia eu cheguei na casa dos meus pais e tinha um profeta lá que ele era cego, sabe? Eu conheci desde pequeno, o nome dele é Jaime.
E aí estava na casa do meu pai, tinha vindo visitar meu pai, e quando eu cheguei, ele falou bem assim, é o Eliezer que tá aí? Eu falei, sou eu. Aí ele pegou, botou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus vai te abrir uma porta, e essa porta vai te abrir uma outra porta que te abrirá uma terceira porta. E não diga não. Falou assim, né? Porque o Senhor está contigo nesse negócio aí. Eu falei, tá bom. Eu estava nesse processo de restauração do Senhor, de tudo. O que aconteceu? Eu chego na reunião, estou lá sentado, porque eu tinha que, bater cartão de reunião, você sabe que essas igrejas, né? Bater cartão lá e tal. Chegar na reunião, fiquei lá, tal, estava conversando com meu irmão do lado. E antes de eu ir para a igreja, deixei minha esposa na casa da minha mãe, para ficar um pouco lá com a minha filha, que era bebezinho, na época, acho que não tinha um ano ainda. E eu estava lá, de repente, ela pegou o outro meu irmão caçula, eu falei assim, acho que eu não vou na reunião, não. Aí ele assim, não, é para você ir. Eu falei, como assim é para eu ir? O que está falando para mim? Não, você vai, porque Deus vai te dar uma igreja. Eu falei, que da igreja, rapaz? Não quero isso não. Não, você tem que ir na reunião. Cheguei na reunião, fiquei lá com o outro meu irmão do meio, que também estava lá, e a gente conversando e tal. Aí, estava o plenário cheio, assim, muita gente. O pastor, o presidente, pega e fala assim, Eliezer, vem cá. Eu falei, o que aconteceu? Será que eu estava conversando? O que foi, né? Porque assim, já começa a pensar, né? Eu fui andando, aí cheguei lá na frente, assim, ele, vem cá. Aí eu olhava assim por baixo do óculos. Ele assim, tudo certo? Eu falei, sim. Ele assim, eu tenho uma igreja para você. Eu falei, para mim, pastor? Não. Ele assim, para você. Eu falei, não. Aí eu falei, nossa, eu tenho que pensar uma desculpa para dar para esse homem. O que eu vou falar para ele? Não, eu não posso, cara. Não. Aí ele assim, aí eu falei para ele, pastor, o seguinte, eu não decido nada sozinho. A minha esposa não está aqui e não tem como dar uma resposta agora para o senhor. E eu já pensando, vou ganhar tempo para dizer um não para ele. Aí ele olhou assim para mim e falou, vai lá e liga para ela agora. Eu falei, não, eu fiquei assim, vai lá e liga e me avisa. Já apertou, teve que ir, né? Aí fui lá, liguei para minha esposa, aí ela falou, não, isso não. Eu falei, pois é, também não. Aí quando eu desliguei o telefone, cara, entrou um amor no meu coração. Eu não sabia onde era essa igreja, eu não sabia que lugar era, né? Eu só sabia que era ao redor da nossa cidade, mas nunca tinha passado por lá. Mas eu passei a amar, entrou um amor no meu coração que eu nunca tinha sentido antes, assim, pelo ministério. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu falei, liguei para ela de novo. Quando ela atendeu, ela falou assim, amor, eu acho que é. Eu falei, eu também acho que é. Ela assim, tu lembrou da palavra? Eu falei, lembrei. Ela assim, então diz que aceita. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso agora, né? Aí tudo muito rápido assim, sabe? Aí eu falei, Senhor, se for o Senhor nesse negócio, quando eu pisar o meu pé na porta da igreja, o pastor vai olhar para mim e vai me chamar de novo. Cara, quando eu pisei o pé na porta, aí ele pegou, olhou lá da frente, cara, uma igreja comprida assim, e ele falou, e aí, meu filho? Aí eu fiz sinal assim para ele, aí ele falou, vem cá. Aí eu cheguei lá, aí ele falou bem assim, você é servo da orelha furada? Aí eu falei, aham. Aí ele assim, lá tem que ser das duas. Aí eu falei, é? Aí ele, vamos orar aqui por ti. Aí eu já era presbítero nessa época. E aí, assumi a minha primeira igreja sendo presbítero. E aí, qual era a cidade? É em São José, Grande Florianópolis. 5 quilômetros do centro, sei lá, 10 quilômetros do centro de Florianópolis, 10 minutos, assim, sabe, para atravessar a ponte. Aí, eu peguei, cara, eu falei, agora vou ver onde é esse lugar, né? Quando eu cheguei, era uma comunidade, assim, um lugar muito, era a menor igreja que existia do campo eclesiástico todo. Tinha apenas 12 crentes na igreja, os 12 eram tudo velhinhos, assim, tipo de 60 anos, 70 anos. E a igreja não podia ter som, porque o vizinho da frente processou a igreja. Cara, a igreja era precária, assim, a igreja tinha buraco no chão, a igreja, nossa, não tinha nada, assim. Aí foi com muito amor, sabe? E quando chegou lá, Deus tinha enviado uma irmã para lá do Maranhão, a Célia, e ela era mais nova, devia ter uns 30 e poucos, 40 anos, eu tinha, na época, acho que 30 anos, não, 28, 29 anos eu tinha, ela tinha um pouco mais. E aí, cara, começamos ali o trabalho, apenas pouquinhas pessoas. Falei,
Deus tem que dar estratégia aqui para nós. O que a gente vai fazer? Começamos a trabalhar com ação social naquela igreja. E aí a igreja do meu pai era uma igreja rica, começou a abençoar, tinha muitos empresários, e aí eles mandavam assim, ó, caminhão de cesta básica para a gente entregar para a comunidade, sabe? Era um evento, vinha caminhão de brinquedo. E aí a gente fazia evento, fazia comida, jantar e tal, e começou a vir gente. Aí tinha um empresário na igreja do meu pai que ele falou assim, vamos reformar essa igreja, quanto que é? Eu falei, não sei. Ah, vê lá, eu vou abençoar. Aí reformamos a igreja. E o pessoal começou a vir, não tinha nada. Daqui a pouco já tinha o Ministério Kids, daqui a pouco já tinha os teens, sabe? E foi crescendo e tal. E a gente ficou ali um tempo, informamos a igreja toda, e a igreja já estava com 72 membros na época. Eu lembro que de 12 foi para 72. E foi crescendo, não cabia mais ninguém dentro da igreja, a gente não tinha som, não tinha estrutura, porque não podia ter. O vizinho da frente da igreja, ele ia lá para a porta da igreja, e ele pegava, jogava pedra, batata, jogava tomate na igreja. Aí um dia, chegou uma mulher na igreja dos meus pais, né, minha mãe conversando com ela e tal, e ela falando assim, pastora, me ajude em oração, porque o meu filho, ele incomoda muito um pastor, porque ele vai lá na frente da igreja que ele mora, ele fica jogando pedra, ele joga as coisas, xinga o pastor, ele fica lá incomodando, eu já não sei mais o que eu faço. Aí minha mãe assim, essa igreja é onde? Não, é porque fica ali, na hipoteca, e não sei o quê. A minha mãe, olha, eu tenho quase certeza que essa igreja é do meu filho. E a mulher começou a congregar lá na igreja dos meus pais, né? E foi assim, a gente ficou lá um bom tempo. E quando a gente estava numa reunião na igreja sede, eles estavam fazendo uma igreja modelo, construindo uma igreja modelo, que seria as igrejas modelos padrões do campo, lá em São José, que seria tipo estrutura de som, acústica e tudo mais, como seria. E quando eles estavam construindo aquela igreja e apresentaram o projeto, Deus falou no meu coração assim, ó, você vai pastorear essa igreja. Eu falei, guardei aquilo para mim. Quando eu estava 3 meses nessa igreja, foram inaugurar essa igreja modelo. Aí me ligaram, falaram, olha, a gente vai te transferir para Tarumã. Aí eu falei, pastor, desculpa, mas eu não posso aceitar isso, né? Para o pastor supervisor de mudança. Eu falei, porque eu estou 3 meses numa igreja e eu estou começando um trabalho. Se eu mudar agora, vai parecer que eu estou trocando só porque é uma igreja, né, boa e tal. E eu falei, o meu coração está aqui. Eu não estou pela estrutura, eu estou pelo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E essa igreja, Jorge, era na frente de uma lagoa de saneamento básico, não sei se vocês lembram no Brasil como é que é, onde vem todo o esgoto da cidade, faz o tratamento. Cara, era no inverno, você não aguentava o cheiro que vinha, porque era aquele vento gelado, no calor, você não aguentava, porque aí você estava suando ali, pingando de suor. Aquele cheiro terrível. E aí, Senhor, tem misericórdia de nós. E aí eu não aceitei para aquela igreja. Depois eu fiquei pensando, mas será que não era o tempo de Deus, de eu ir para esse lugar e tal? Fiquei meio assim, mas não. Passou o tempo. Passou-se os anos. Eu falei, se for, o Senhor vai trazer o tempo. E aí foi quando passou-se uns anos, e aí, 2 anos, eu acho. E aí me ligaram de novo, falando, Eliezer, agora você tem que ir para lá. Aí eu falei, não, eu aceito. E com o coração um pouco apertado de deixar ali, mas a igreja já estava estruturada, e a gente foi. E essa igreja foi a igreja que nós pastoreamos antes de vir para cá. Nós ficamos apenas 1 ano nessa igreja, mas a gente amou demais também. E até hoje nós temos contato com as 2 igrejas, sabe assim? São pessoas que a gente gerou comunhão, amor. E essa igreja, ela já era toda estruturada, né? Então tinha, assim, um grupo de jovens muito grande. Tinha evento no sábado que chegava a dar 180, 200 jovens. E a gente de todo mundo, sabe? Era uma igreja, e cresceu a igreja assim, explodiu ali naquela região, foi muito, muito, muito gostoso assim, esse tempo. Eu falo que foi um refrigério de Deus para a gente vir embora, né? E Deus estava falando conosco, olha, vamos levar para um outro lugar e tal, não sei o que, prepara as malas. E eu falei, cara, e eu estava mexendo com a minha documentação, porque meu pai tinha vindo para a Europa, e meu pai sempre falava para mim, olha filho, Deus vai, né, escrever o documento e tal, não sei o que. Eu já estava pastoreando a igreja de Tarumã, e meu pai me liga e fala assim, como é que você está aí? Falei, pai, olha, eu estou procurando documentos, só que chega numa entrave aqui da documentação alemã, eu não consigo, porque existiam muitas leis, né? Se o alemão não se registrasse a cada 10 anos no consulado, ele perdia o direito à nacionalidade e tal.
E naquela época as pessoas não tinham nem noção disso, Não né? tinha. Roça, e você acha que ele ia querer caminhar não sei quanto tempo para ir pro consulado para se registrar de novo? Aí não travava ali, não ia. Ele falou assim, ó, foi num domingo à tarde, ele estava na França, na casa do pastor Elias, e ele falou para mim assim, ó, você vai abrir o computador, você vai achar esse documento, porque Deus me falou. Eu falei, pai, pode fazer que vai dar certo. Meu pai, ele é assim, sabe? Você vê, ele é muito calmo, mas quando ele fala, pode ter certeza que o negócio funciona. Foi dito e feito. Cheguei na empresa no outro dia de manhã, abri o computador, estava olhando a certidão de novo, aí de lá. Fulano de tal, nasci em Luxemburgo, filha de fulano de tal, nasci em Luxemburgo. Luxemburgo. Botei no Google, Luxemburgo. Isso 13 anos atrás, eu acho. Né? Aí aparecia só técnico de futebol Luxemburgo, né? De Luxemburgo, técnico de seleção, acho que era do Corinthians, São Paulo, não lembro. Falei, cara, aí peguei, fui no Facebook, coloquei lá, cidadania luxemburguesa. Cidadania Luxemburgo, coloquei assim. Aí apareceu um grupo, Cidadania Luxemburguesa, 12 pessoas. Não, era 11, eu era a 12ª. Uhum. Entrei no grupo, aí botei lá uma pergunta, é uma moça, chama Flávia Blake, hoje ela mora já em Luxemburgo, e ela pegou, me respondeu e falou, olha, você faz assim, 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 não vai para esse consulado honorário de São Paulo, só vai comer teu dinheiro, é muito mais fácil você fazer tal, junta os documentos, e me ensinou como eu fizesse tudo. Aí eu peguei, juntei toda a documentação. Meu pai me ligou, aí, e aí, filho? Eu falei, pai, só não tem? Pai, eu achei, pai. Ele assim, eu falei, achei. Só que é lá em Luxemburgo. Ele assim, aonde? Eu falei, Luxemburgo. O que é isso? Eu falei, não, é um país aí e tal. Aí eu falei, só que, pai, eu tenho que conseguir a certidão do Valentim que nasceu em Luxemburgo. Como é que eu vou conseguir isso, pai? Aí ele assim, peraí, não, a Josi está falando que Luxemburgo é aqui do lado onde a gente está, ela vai ligar lá. Peraí que eu já te retorno. Aí ele pegou e falou assim. Aí ela ligou, a pastora que estava lá, ligou, que lá em Luxemburgo falam francês também, né? Francês, alemão, fala 3 idiomas. Aí ela ligou, conversou lá na comune, aí o cara, meu pai disse que ela ficava assim, é? Aham, é? Aí meu pai, fala. Ela assim, aí, aí ela desligou o telefone e ficava assim, ó. Aí meu pai, fala de uma vez. Não, tá lá, ele disse que é só mandar os documentos. Aí eu peguei, já mandei o e-mail para eles. O cara só me respondeu assim, ó, tô te enviando a certidão do fulano de tal. Uau. Enviou a certidão, juntei tudo e aí mandei os documentos. E nesse meio tempo, foram questão de meses, assim, Deus já estava direcionando a nós, Deus dando palavras de direção para a gente vir embora. Para ir embora, que Deus nos leva para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E nesse meio tempo, a princípio, nós iríamos para a França. Né? Esse pastor falou, vem para cá, aqui tem uma grande deficiência de pastores, você fica comigo um tempo. E depois, como muitos pastores estão se aposentando, e não tem pessoas para assumir a igreja. Então, você fica comigo, aprende o idioma, e depois de um ano, eles vão te entregar uma igreja para você pastorear. E eu falei, não sei se eu quero. Tá. Acabei aceitando a ideia. Né? Uhum. Nesse meio tempo, um outro pastor, que era aqui da Inglaterra, ele pegou, foi pregar na igreja do meu pai, e ele falou, não, rapaz, vai fazer o que na França? Com esse documento vai para a Inglaterra. Porque o meu sonho, sempre foi a Inglaterra, né? Sempre gostei muito da língua inglesa. E eu pensava, assim, um dia eu quero morar lá, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Estados Unidos, eu amo muito os Estados Unidos, gosto muito de ir para lá. E aí, ele falou para mim, aquilo entrou no meu coração, sabe? Eu falei, beleza, então vamos aceitar essa proposta, vamos para lá. E aí conversamos com o nosso pastor presidente, e na época ele apoiou, meu pai apoiou, e aí deu tudo certo da gente vir. Aconteceu o quê? Nesse meio tempo, o pastor da França, ele falou que estaria retornando para o Brasil. Depois de 16 anos na Europa, ele falou, olha, vou voltar para o Brasil, quero ter um tempo com os meus pais, nacionalidade e tal. E foi assumir um campo de uma igreja no Brasil. Então, assim, tudo se encaixou, porque ele acabou não ficando lá também. Só que quando nós fomos vir para cá, estava tudo certo, a coisa começou a mudar. O pastor que ia nos receber já começou a tratar um pouco diferente, só que estava tudo alinhado para a gente vir, meus documentos no Luxemburgo, eu já vendendo a empresa, organizando a casa, a vida, né, para vir embora no mês de fevereiro. E aí foi quando a gente veio embora.
né? Então, eu fui a Luxemburgo, assinei minha cidadania lá e vim para Inglaterra. Quando eu estava aterrissando o avião aqui, e eu me lembro assim, Senhor, me dá uma palavra, se é essa nação que o Senhor tem para nós. Eu quero uma palavra do Senhor. Me fugiu agora o versículo, mas é um texto que fala que te dei essa nação por herança e tal, e falando assim. E aí, quando eu desci do avião, passamos a imigração, cadê o homem para pegar nós? O homem não apareceu no aeroporto. E a imigração ligou para ele. A imigração ligou para ele, não atendeu o telefone, eu falava quase zero de inglês. E o agente da imigração só pegou e falou para mim assim, pega esse táxi, esse endereço e não sei o quê. E aí cheguei no saguão, achando que o homem ia estar lá, o homem não estava, né, se passou. Não apareceu, e isso era 7 da manhã, e deu 8, deu 9, 10, e eu ligando. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não estou conseguindo contato e tal. Quando foi, acho que entre 1, 2 da tarde, ele aparece lá. Ele aparece já bem assim, alterado, vambora, e nem mal cumprimentou, já foi andando assim. E aí, no meio do caminho, ele pega e fala assim para minha esposa, nem sei o que eu vou fazer agora, porque a minha esposa não quer vocês na minha casa. Aí a minha esposa falou para ele assim, mas nem nós queremos ficar na sua casa, porque a igreja mandou dinheiro, porque a gente veio uma bênção da nossa igreja, a nossa igreja nos manteve aqui há algum tempo. E nem nós queremos ficar na sua casa, porque a gente está achando que vamos já para a casa que o Senhor mandou para nós, porque ele tinha mandado as casas para nós escolhermos, né? Foi escolhida a casa, a gente estava indo para a nossa casa. Bom, chegamos, resumindo toda a situação, ele não tinha alugado casa, estava com o dinheiro que a igreja enviou, tratou-nos muito mal. E só que antes de nós irmos para cá, nós estávamos num evento na igreja dos meus pais, eles faziam um culto lá que era 12 dias no começo do ano. E nós estávamos no fundo da igreja assim, e tinha uma irmã que foi ministrar, a pastora Luciana, eu acho que é de Florianópolis, ela. E ela foi, nós não nos conhecíamos ainda, e ela veio até nós assim, ela entregou uma palavra para nós e falou assim, estou eu vos levando para aquele lugar. Vou eu soprar o vento, mas eu estou nesse vento. Aí eu falei para minha esposa, pode preparar, a gente vai passar a luta quando chegar lá. E aí foi dito e feito. Chegamos, aquele pastor, né, nos tratou muito mal, ele nem nos deu Wi-Fi. Eu cheguei assim, o senhor pode me dar Wi-Fi? Preciso notificar o meu pai que eu cheguei. Aí falou, aqui em casa não tem Wi-Fi. Eu falei, nossa. Eu falei, então tem como comprar um chip? A hora que der eu compro o chip. Nossa. Bom, aí, de noite, a gente foi lá na igreja que ele estava e tratou muito mal a gente e tal, assim, bem seco. E ele ia viajar na terça-feira para pregar na igreja do meu pai. E eu não consegui e tal. Aí eu falei, o senhor tem que arrumar um lugar para nós ficar, porque foi enviado dinheiro para o senhor. A gente estava crendo que a gente ia para casa, que o senhor mandou a foto, tudo e tal. Bom, resumindo tudo, né? No outro dia, eu falei, senhor, eu preciso de uma solução e tal. E aí ele levou a gente para ver alguns lugares, mas no outro dia era tudo fora do do orçamento. E quando chegou no meio do dia assim, eu falei assim, me dá um jeito, eu preciso falar com a minha esposa longe desse homem. A gente estava dentro do metrô, perto da estação de Brixton. Quando a gente está... eu falei, amor, vamos orar para a gente conseguir falar, né, com alguém, sair daqui e tal. E quando a gente sobe a escada, assim, a gente vai... eu vejo minha filha estava comigo, junto com a minha esposa, ela chorando que queria comer, e com fome, ela era bem pequena na época ainda. E aí eu vejo um Subway. Eu falo assim, pastor, eu preciso ali dar comida para minha filha, comprar alguma coisa. Eu falei, tem que me virar, não sei inglês, mas vou apontar, vou fazer alguma coisa, vou dar um jeito. O índio quer comer, né? Aí ele vai lá, vai. Aí peguei e fui, e ele ficou numa cafeteria ao lado. Quando eu chego lá, eu olhando assim, observando as pessoas como que pedia, e o meu coração ali apertado demais, e eu já chorando assim por dentro, muito angustiado, olhando para minha filha, para minha esposa e falando, o que eu fiz da minha vida? Isso aqui não foi Deus que falou para mim, não foi Deus. Eu tomei decisões erradas, só pode ser, não está certo esse negócio. Uma pessoa pega, bate no meu ombro, aqui, assim, bate atrás, fala para mim assim, você quer ajuda? Só que ele fala em português comigo. Só que eu nem me toquei na hora que está falando em português, para mim era normal. E eu falei, quero. Aí ele pega e fala assim, o que você quer? Eu falo, não, quero isso. Ele vai lá, pede tudo que eu quero.
E aí ele pega, e eu vou e levo a bandeja para minha filha. Quando eu olho para trás para agradecer ele, cadê o homem? O Sumiu. homem sumiu. E ali eu tive uma das primeiras experiências aqui com Deus, com o anjo, com o cuidado do Senhor, com a dependência no Senhor. E naquele mesmo dia consegui falar com a irmã Flor, e por acaso eu falei para essa pessoa que eu ia esperar a irmã Flor ali, e quando eu falei para ele que eu ia esperar a irmã, que ia nos encontrar e tal, eu já foi a última vez que eu vi ele na minha vida. Ele só pegou, levantou a mão, assim, virou as costas e falou, tá bom, tô indo embora. E foi, nunca mais vi ele nesses 11 anos. E aí foi com a gente lá, pegou nossas malas, e parece que quando eu saí daquela casa, era como se eu estivesse saindo de uma prisão, assim, feliz pela rua, carregando aquelas malas. E ela nos ajudou muito, e a gente veio, através dela, a gente começou a atender ela, umas outras irmãs, e ali que começou a nascer a igreja. Então a igreja nasceu através da irmã Flor, quando a gente começou aqui. E Deus foi nos Já é em Watford? Não. A igreja, não. quando iniciou em Watford, não? A gente iniciou lá em Nisden, né? Começou a iniciar coisa aqui. Como que iniciou a igreja? Nesse meio tempo aí que aconteceu? Ela nos levou para a casa dela, fomos para a casa da Flor. Chegou na casa da Flor, ela falou, olha, aqui não tem como vocês ficar, porque eu já a minha filha aluga a sala, tem a quarto da minha filha, meu irmão, é muito pequenininho, não cabe vocês, mas a gente vai arrumar um lugar para vocês. E ela conseguiu, alugou um quarto para nós na casa de uma irmã, em Brent Cross. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, Deus começou a trabalhar, só que eu fiquei muito frustrado. Fiquei muito frustrado, porque eu falei, eu tomei uma decisão errada, porque não era isso que Deus tinha para mim. Eu cheguei aqui e eu não gostei desse país. Não sei se você foi assim também, mas eu não gostei. Minha esposa gostou, eu não. A mesma coisa. Minha esposa, ela se adapta muito fácil, né? E nunca reclamou de nada que a gente passou. E, inclusive, eu falei ontem na igreja sobre a gratidão, e eu dei um exemplo dela, que a gente morou num quarto, ela fazia do nosso quarto um lar. Arrumava, ajeitava, sempre de tudo, assim, sabe? E eu não gostei daqui, achei tudo feio, sujo. E eu falo que eu nunca imaginei que a Inglaterra tinha tanto, sabe, gente feia. Nossa, pra mim tudo era feio, cara, tudo era feio. Isso foi por 3 anos, tá? Eu tive que orar muito. E a minha esposa falava, amor, não, Deus nos trouxe aqui, eu tenho convicção disso, a gente não vai voltar. E eu queria ir embora. Eu falava assim, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu chorava todo dia querendo ir embora. Queria ir embora de todo jeito, queria ir embora. Bom, peguei, fomos morar nesse quarto, ficamos lá um tempo, e eu procurando lugar para mudar, né? E eu falei, Senhor, eu tenho que começar a igreja, como vai ser, e tudo, preciso de um lugar e tal. E a Flor ali sempre com a gente, sempre nos ajudando nessa parte, mas ela também trabalhava muito, não podia fazer muita coisa, né? Tinha um trabalho dela, mas podia estar conosco. E aí eu comecei, não sei se você lembra, o Open Range antigamente, ele tinha uma bolinha e ele aparecia as casas na bolinha, né? E aí eu colocava o meu budget junto com as especificações que eu queria de uma casa. E aparecia sempre o Watford. E eu falava para minha esposa, onde será que é esse aqui? E eu botava no GPS, assim, dava 20 milhas, eu acho, da onde ele dava. E eu falava pro pessoal, a gente foi conhecendo, como é que faz para ir nesse lugar? Não, é longe demais. Isso aí tem que pegar aqui, aí você tem que subir, e não dá, de trem longe. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir isso e tal, isso aqui? E aí meu pai tinha conhecido já, nessa época, o pastor Jeremias, que era de Oxford, né? Aí meu pai falou assim, vou ligar pro pastor Jeremias, tal, não sei o que, ele vai te auxiliar. E aí, hoje ele é pastor em Cheltenham, né? No mesmo tempo que a gente pastoreia aqui, é o tempo que ele tem a igreja dele também, mais ou menos isso. E o que aconteceu, Jorge? Aí a filha dele veio, a Poliana veio, nos pegou para ir lá conhecer, né? Oxford, e rodou com a gente, mostrou as cidades ao redor e tal. Eu falei, nossa, eu quero morar nessa cidade aqui, é bonito, né? E eu tava lá em Nisden, né? Deu uma melhorada. Aí aí passamos o dia lá e eu falei, vou procurar casa por lá, né? E eu aluguei uma casa assim no escuro, achei um lugar, eu achava que Oxford era só um lugar, só que Oxford é grande, né? E aí fui negociando uma casa em Alencarter, numa vila, uma vilinha assim perto da RAF, ali da RAF, da base aérea. Muito bonito, mas era na roça, cara, pensa, eu aluguei. Fui morar nesse lugar, rapaz, quando eu cheguei lá,
Falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Tipo, era 5 horas da tarde, você não via mais ninguém na rua, cara, sabe? Eu falei, cara, nossa, o que é isso? E dava 100 milhas para eu vir para cá. Eu falei, meu Falando Deus. para a região de Londres, né? Eu falei, assinei um contrato, como que eu vou fazer e tal? E eu falei, cara, e lá eu fiz errado isso. Não era, eu fiz igual o Jonas, sabe? Fui. Aí, nesse meio tempo, eu conheci um casal e eu falei assim, ó, prepara um lugar pra gente sair daqui e tal. Aí tinha um rapaz que a gente conheceu ali em frente à IKEA, ele morava ali num flat, aqui na 406, em Londres, e aí ele falou, oh, vou sair do flat, se vocês quiserem eu passo para vocês e tal. Eu falei, para eu sair de lá eu tenho que arrumar alguém para ficar nessa casa, né? E aí conheci um casal que estava procurando uma casa, e aí a gente acabou passando a casa, fiquei apenas 4 meses em casa, e aí a gente voltou para Londres. Aí fomos morar nesse flat. Um flat bem pequenininho, mas para nós já era um palácio, pelo tudo que nós estávamos vendo, né? E aí minha filha conseguiu ir para a escola ali, porque até então não tinha conseguido escola, né? Nós já estávamos para 8 meses, eu acho, 6, 8 meses aqui. E ali começou meio que a andar as coisas, mas o Watford continuava pensando naquela cidade. Aí, Jorge, Deus, quando Deus ele te dá um território, nós temos que entender, cara, que pode passar o que for. Se o Senhor te plantou, se o Senhor te deu uma nação, um território, pode acontecer o que for, você vai viver o propósito de Deus naquele território. E hoje eu tenho a plena convicção disso, sabe? Se algo queima no teu coração, se aquela nação queima no teu coração, se aquela cidade queima no teu coração, não é à toa. Deus tem um propósito com você naquele lugar. Cara, Deus ele trabalha de maneira extraordinária que a gente não imagina. A gente começou a igreja, começamos dentro de casa, na nossa sala. Da nossa sala a gente alugamos uma salinha em Kensal Green, no centro comunitário, e ali começou a igreja, e o homem bêbado que vinha abrir a, igreja, a sala para nós, sabe? E aí ele já ficava lá na porta da igreja, vambora, mandando todo mundo embora, porque ele queria fechar a igreja. Acabou o horário, né? E aluga por hora, né? Tem 5 horas lá, 4 horas, né? E aqui muita gente não sabe, né, Jorge? Vê aqueles prédios, acha que a gente está com a igreja sozinho lá, né? E não sabe que tá 3, 4 igrejas ali naquele prédio, né? Pagando por hora. Rodízio, né? Entra um povo, sai um povo, entra um povo. Monta, desmonta, carrega a caixa, monta som, desmonta som. Aí, Jorge, pegamos. Tá, começamos a igreja ali e eu tinha um carro grandão de 7 lugares, socava tudo dentro do carro, som, montava, depois desmontava, levava para casa, morando nesse flatzinho, né? Nesse flat ali. Já era o céu. E ali, quando chegou o inverno, cara, a gente descobriu que o aquecimento não funcionava. Rapaz, pensa. E o pior ainda, que as janelas tinham um monte de brecha. Rapaz, pensa no frio. O dono morava na China, não conseguia falar com o homem de jeito nenhum. A gente foi saber que o rapaz que tinha passado o flat para nós, ele estava sublocando sem o dono saber. Cara, foi uma confusão. Nossa, que bolo, hein? Um monte em cima da gente ainda, né? E sublocando sem o dono saber. Rapaz, pensa na situação que eu fiquei. Eu falei assim, eu tenho que sair daqui. E o frio, a gente não tinha aquecimento, né? E com a igreja iniciando, as dificuldades, né? Os percalços. Eu não falei, eu acho que eu falei para você só em off, de uma experiência que eu tive com Deus lá no quarto, né? Da minha filha. A gente nos caminhos. Isso. E aí, uma dessas vezes no quarto lá que a gente estava, nós estávamos lá, minha esposa amanheceu muito, muito enferma, né? Muito doente. E era um sábado, e a minha filha, ela sempre foi muito ativa, ela acordou de manhã e falou, pai, eu quero pizza, quero pizza, quero pizza. E a gente estava naquela preocupação com a minha esposa muito enferma, e eu falei assim, vou lá no indianozinho da frente comprar uma aspirina para ela. E aí, nessa de comprar aspirina, cheguei lá, cadê? Abri minha carteira, cara, porque eu não tinha conta em banco ainda, não tinha nada, porque eu tinha o dinheiro ali. Não tinha dinheiro. Fui contar as moedas, tinha 25 pi. A aspirina era 25 centavos, né? Aqui na Inglaterra, 25 centavos. E aí, eu tinha 25 e a aspirina era 29. Cara, eu voltei tão frustrado que eu não podia nem comprar um remédio para minha esposa. E a minha filha falando, vai comprar pizza, eu falava, depois, filha, depois. Nesse meio tempo me liga um pastor e ele fala para mim, você pode ir numa igreja comigo hoje à noite e tal? Falei, vou. Aí a minha esposa, não, eu não aguento nem falar, eu tô passando muito mal, como é que eu vou e tal? Falei, amor, creia que Jesus vai te curar.
né? E vai dar tudo certo. E a minha esperança era o quê? Que a minha esposa ficasse curada e a minha filha esquecesse a pizza e que o outro dia Deus proverá aquilo que eu precisava para aquele momento. E aí ele passou lá 3 e pouco, 4 da tarde, quando nos pegou, a gente foi para a igreja, minha esposa muito doente, minha filha continuando, quero pizza, quero pizza. Eu me senti muito frustrado, porque eu não tinha dinheiro nem para um pau, não uma libra para ir ali no texto e comprar uma pizza e assar em casa. Nem isso eu tinha aquele dia. E se eu ligasse para o meu pai e ele mandasse, não ia chegar também, porque naquela época não era como hoje, não tinha Wise, essas coisas, era tudo muito mais difícil, né? Tinha uma casa de campo e tal. E aí o que aconteceu, Jorge? Chegamos na igreja, o culto aconteceu, minha filha não dormia, ela ficava assim, papai, o senhor vai comprar pizza depois do culto? Mas depois do culto a gente vê, filha, agora a gente está na igreja. E aí ela voltava, papai, depois do culto o senhor vai comprar pizza? E ficou ali, ele falou assim, não, misericórdia, me ajuda, o que eu vou fazer? E a minha esposa passando muito mal. Terminou o culto, minha esposa não foi curada, minha filha não dormiu, não esqueceu da pizza. A gente volta no caminho, 40, 60 minutos, dependendo do trânsito, de volta. No meio do caminho, ligam para o pastor e falam, você pode vir aqui fazer uma visita? Ele me olha e fala, você vai? Eu falei, vamos lá. Chegamos naquela casa, era uma casa só de quartos, de aluguel de quartos. Quando a gente entra na casa, assim, eu vou passando pelo aquele corredor, várias portas, chego no final, tem uma cozinha, um sofá preto. Lembro até hoje, aquela visão era muito viva e essa experiência foi muito forte. Eu conto até no meu livro também ela. E tinha uma senhora, uma moça, assim, uma jovem senhora deitada naquele sofá, ela meio que senta e começa a contar a história dela, ele chora muito, e eu olho para ela, escuto, e eu falo para ela, posso fazer uma pergunta? E ela fala, claro, faça. Eu falei, você não quer voltar para os caminhos do Senhor hoje? Ela contou que era afastada e tal. E ela começa a chorar, e eu falei, você vai falar uma coisa errada. E ela falou para mim, tudo que eu estava esperando era que alguém entrasse aqui hoje e perguntasse se eu queria voltar para os caminhos do Senhor. E aquilo ali eu esqueci dos meus problemas, esqueci de tudo que eu não tinha, do que eu tinha, da minha esposa doente. E aquilo ali, para mim, foi muito forte naquele momento. E eu orei com ela, ela reatou com o Senhor a aliança. E quando eu viro para ir embora, aquele irmão que estava encostado assim na pia da cozinha, falei, não, pastor, espera aí, não vai embora não. Eu falei, foi, querido. Não, é o seguinte, ó, somos nós dois. E eu comprei 4 pizzas. Eu não sei o que eu vou fazer com essas pizzas. Eu falei, eu quero que você leve uma. Eu falei, não quero não. Não, você vai levar uma pizza. Eu falei, querido, por favor, eu não quero. Não precisa, não, você vai levar. Aí eu falei, tá. Não, e outra, você vai levar de pepperoni. E era o que a minha filha estava pedindo. Papai, eu quero pizza de pepperoni. Jorge, eu peguei aquela pizza como fosse um troféu aqui nas minhas mãos, assim, eu fui levando aquela pizza. Quando eu chego no carro, já estava chorando, assim, né? Não sei se era a chuva que estava caindo ou eram minhas lágrimas. Aí já estava olhada, assim, meu rosto já. E a minha esposa me olha assim, né, sem entender o que estava acontecendo. Percebeu que foi o Senhor. E aí a minha filha falou, papai, você comprou pizza? E aí eu olhei assim para fora, Jorge, e senti uma presença tão grande que preencheu aquele carro, como se não tivesse mais ninguém. Era só eu e a presença de Deus. E eu escutei nitidamente uma voz muito, ao mesmo tempo suave, mas muito forte e grave, que dizia assim, Eliezer, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu estava provando a tua vida. Cara, nunca faltou pizza, sabe? Deus sempre proveu, a aspirina no outro dia já tinha, sabe? Resolveu, né? Então, assim, Deus sempre cuidou. Passamos no limite, passamos muitas vezes, mas o Senhor proveu todas as coisas. Então, com isso, depois a gente mudou para Carter, quando depois voltamos para morar em Nisley, bem frente à IKEA, não sei se você sabe onde é 406 ali. Quando você vem para Londres, entra na 406, você vai ver a IKEA, na 406, e do outro lado um conjunto de prédios ali, habitacional, uns flats. Eu morava naqueles flats ali. Nesse meio tempo, a gente já estava com a igreja em Kensal Green, e depois foi fluindo, fomos crescendo, evangelizando e tal. Começando do zero, porque eu não sabia nada aqui, nada, e não tive ninguém para me orientar no começo aqui, as pessoas não me orientavam, ou quando diziam que podiam fazer, aí me diziam assim, mas para ir no banco com você é 50 libras para eu te ajudar a abrir a conta. Para eu ir no GP é 50 libras para eu ir lá no GP com você. Ninguém me ajudava. E um propósito que eu fiz com Deus é o dia
que eu saber me virar nessa nação, eu vou ajudar todos que chegarem até mim, independente se vai na minha igreja ou não vai, se vir ou não vir, eu vou ajudar, e tem sido assim até hoje. Então, Jorge, eu peguei, eu lembro que eu fui 7 vezes no Barclays, lá em Tottenham Court, no centro, do lado em frente o Domino, Teatro Domino ali na Oxford Street. Eu fui 7 vezes para abrir uma conta. E nunca dava certo. Até que eu lembro do nome do cara até hoje, cara, já tem 11 anos. Kalil. Era o gerente lá, um brasileiro. Cara, por final, ele me ajudou assim de um jeito para abrir essa conta no banco. Foi onde... Providência de Deus. E abri essa conta quase um ano depois morando aqui, porque não tinha ninguém para me ajudar, sabe? Para ir no GP, para fazer um registro no posto de saúde, né? Eu ia lá e eu não sabia falar, e a mulher perguntava o que eu queria, e eu todo já assim nervoso, não sabia o que eu ia fazer e tal. Até um dia que eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes lá, era na esquina de onde eu morava, e ela me deu uma folha, eu trouxe para casa, comecei a traduzir no Google Tradutor, um calhamaço de folha assim gigante, eu preenchendo tudo aquilo. Tudo na mão, né? Porque hoje é tudo na internet. Mas era tudo na mão, né? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem usar GPS, sabe? Aqui só andava, e aí tinha que usar o GPS. Eu falei, meu Deus, quando eu morava eu não usava GPS e o Google Maps, e eu falei, cara, tive que começar a aprender a fazer todas essas coisas. E eu preenchi, comecei a aprender a mexer as coisas. Eu ia no supermercado, tipo, na minha cidade só existia carne moída de boi. Aí eu chegava aqui, a carne de pato, não sabia, né? Porco, frango. Cara, e agora? Tipo, um dia eu comprei uma carne, cheguei em casa, um cheiro, gosto ruim. Fui traduzir depois, pato, né? Carne de pato. Queria fazer alguma coisa, não sabia comprar as coisas no supermercado, sabe? O tipo do café, ou farinha de trigo, o fermento, sabe? Para fazer um bolo, ou o que era um creme de leite. Ninguém ensinou nada. As pessoas não nos ensinavam, né? E as pessoas começaram a dizer para mim assim, o que você está fazendo aqui? Volta para tua cidade. Isso aqui não é para você, não, né? Volta para tua casa. E eu comecei a tomar aquilo como uma verdade para o meu coração. Eu não queria viver aqui. Não gostava daqui. Já iniciando a igreja e tal. E eu orava assim, Senhor, me leva embora, Senhor, me leva embora, Senhor, eu quero ir embora, Senhor, abre uma porta para eu ir embora, já deu um ano aqui, tá bom, posso ir embora. E um dia uma pessoa falou para mim assim, eu trago isso como uma verdade no meu coração, enquanto você não abençoar a terra que você está, você não vai prosperar nela. Né? Enquanto você reclamar do lugar que o Senhor te colocou, você não vai prosperar nele. E eu estava para ir ao Brasil, já tinha quase um ano e quase 2 anos que eu estava aqui, e já tinha uns 2 anos. E aí eu fui ao Brasil, e quando eu voltei, minha esposa não pôde ir, porque estava naquele, não sei se você lembra, mas antigamente para fazer um visto aqui está quase como era hoje, né? Você tinha que trabalhar 1 ano, pagar aquele tanto. Tem um monte de restrição, né? Era difícil demais, né? Não era igual eu falo que a geração Nutella de 7, 8 anos que veio, não sabe o que era vir para a Inglaterra mais de 10 anos atrás, né? Deixa. E aí, cara, pagava aquele monte de taxa por home office, e pagava taxa para alugar casa, né? Se ia alugar uma casa, era 300 conto cada pessoa. Um FII que eles cobravam de você, e toda vez que renovava, eles te cobravam de novo. Não era? Um absurdo. Difícil, né? O pessoal reclama de hoje, não sabe o que se passava antes, né? E aí, Jorge, peguei... Aí começamos ali, fui para o Brasil, e minha esposa ficou, porque não pôde ir, estava com um processo de visto em andamento, e ela ficou na igreja, e cuidando da igreja ali, iniciando a igreja, e eu fiquei umas semanas lá que eu precisei para resolver algumas coisas. Quando foi para retornar, cara, eu vim chorando o voo todo, assim, para ser uma criança, sabe? Minha vontade era só de que a minha esposa quisesse ir embora, sabe? Eu vim chorando. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, Senhor, eu tenho que amar esse lugar. Se eu estou aqui, eu preciso amar. Né? E aí eu comecei a orar, mesmo não querendo. Parei de orar para ir embora e comecei a orar. Senhor, me ensina a amar essa nação. Me ensina a amar essa nação. Sabe? Porque tudo que eu passei no começo, aquelas frustrações, de ser abandonado, de as pessoas falarem para mim, aqui não é teu lugar, vai embora, você não vai dar certo aqui, você não sei o que e tal. E ouvia as pessoas cochichando, que falavam. Aí eu peguei, falei, Senhor, se o Senhor tem essa nação para mim, me dá ela no meu coração. Né? Porque tudo começa de dentro para fora.
posso falar muito bonito, Jorge, posso ter uma boa oratória, posso cantar bem, posso tocar bem, mas se eu não for verdadeiro dentro de mim com Deus, nada adianta. Né? Posso ganhar a Inglaterra toda para Jesus, mas se eu perder a minha casa, foi em vão, porque o meu primeiro ministério começa dentro de casa, sabe? E a minha esposa já amou esse país, no primeiro dia que chegou aqui, já gostou e tal, e amava, assim. E nós estávamos numa situação muito difícil também, financeiramente, no começo, era tudo muito difícil. Ainda contei isso ontem na igreja, falando sobre a gratidão. Quando a gente iniciou a igreja, e eu lembro que eu passei frente a uma loja e eu não tinha roupa de frio na época. Eu não podia comprar também, não tinha condições. E eu tinha, no Brasil, eu tinha loja de roupa, cara. Então, assim, tinha uma empresa grande, próspera, e de repente eu não tinha mais nada. Né? O meu dinheiro de reserva foi indo junto com o que vinha do Brasil. Só tiro e não repõe, né? Então, assim, sabe, foi acabando e tal, e eu comecei a pegar uns trabalhos e eu não sabia como funcionava direito, e eu ia para um jardim, o cara não me pagava, quando eu ia pagar, pagava menos, aí ia na pintura, os caras não pagavam também, eu falei, cara do céu, que lugar é esse, senhor? Sabe, queira ou não queira, assim, cara, você vai se frustrando com tudo, né? Aí quando eu cheguei, aí eu falei, Senhor, me dá amor. Comecei a orar e parei de reclamar. Parei de murmurar. Eu estava igual os hebreus no Egito, já, sabe, reclamando do maná. Eu estava já todo dia maná, Senhor, maná de novo, Senhor, maná de novo. Oh. O gostadinho era da panela de carne, né? Eu estava atrasando aquilo que Deus tinha na minha vida. Aí eu voltei. Quando eu voltei, comecei a orar, Senhor, me dá amor por essa nação. Passou-se uns dias, a minha esposa estava num grupo de Facebook. E aí a minha cunhada estava vindo, meu irmão tinha vindo para cá também, uns dias antes de eu ir para o Brasil, e meu irmão tinha vindo morar aqui, meu irmão do meio, o Eliano, e a minha cunhada ia vir uma semana depois de mim. E aí a minha esposa estava num grupo de Facebook, e aí ela viu que estavam doando algumas coisas para casa. E ela falou, amor, eu falei com uma moça aqui, ela é brasileira, e ela está doando uns potes, prato. Aí eu falei, eu não vou pegar carro, não sei para onde aí, para pegar pote e prato, eu não vou. Não, vamos, a gente dá uma volta e não sei o quê. Jorge, aonde que era a cidade, Jorge? Watford. Cara, eu vim parar em Watford para pegar meia dúzia de pratos e 2 potes, rapaz. Cara, lembra lá do que eu falei? Do propósito de Deus, do mapinha, a cidade que Deus me mostrava? Cara, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, tô em casa. Não sei, não sei se você sentiu isso quando chegou em Swindon, mas tipo assim, tô em casa, esse lugar entrou no meu coração do jeito, falei, é minha terra, sabe? E aí gostei demais daqui, assim, aí pegamos lá, conversamos com essa moça, ela falou para nós que estava afastada da igreja, com problema na família e tal. Minha esposa começou a acompanhar ela, começou a ajudar ela, e aí vimos uma casa aqui, na época apareceu, que aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Lembra que eu falei que o landlord nosso lá do flat morava na China? O chinês? Aí ele descobriu que a casa estava sendo sublocada, cara. Ixi. Não, aí pensa no circo. Eu falei, agora eu vou dormir na rua. Eu não sabia de lei, não sabia de nada. E eu já dormia com medo. Falei, esse homem vai chegar da China, vai mandar eu sair da casa dele, vou ficar na rua com a minha família, o que eu vou fazer? E aquele desespero. E aí, daqui a pouco, ele quis me alugar a casa para mim, mas quase dobrou o aluguel. Tipo, eu pagava na época lá 1.100, ele queria passar para 1.700, 1.800, um flatzinho de um quarto. Mas Londres, você sabe que é muito caro as coisas. Muito caro, né? Eu não posso pagar isso. E aí, comecei a procurar casa. E aí, onde eu vou procurar de novo? Guarda. E aí, a gente veio ver uma casa aqui. E quando chegamos na casa, eu falei, cara, eu não tinha nem histórico para alugar uma casa por aí imobiliária. Você sabe como que era difícil? Eles te viravam do avesso. Te viravam do avesso. Meu rendimento era do Brasil. Como que eu ia provar rendimento aqui, Jorge? Eu fazia bico, eu ia no jardim, fazia uma pintura, fazia um negócio outro assim, mas eu não tinha renda daqui. Cara, eu falei, eu vim ver a casa, por imobiliária na época, pagava aquele tanto de taxa. E o depósito era muito maior, né? E aí... Cheguei na casa, aí a moça da imobiliária entrou e tinha um casal pintando a casa, né? E eu falei,
nem tchum para eles, né? E eu lá conversando com a moça, de repente comecei a contar a minha história, com o meu inglês de índio na época, falando mais ou menos da moça, como que era, o que eu era e tal. E o casal lá pintando a casa, né? Aí tá. Aí eu saio de lá, aí a moça me manda um e-mail. Então, se você quiser a casa, você manda seus documentos, porque os donos gostaram muito de vocês. Aí eu falei assim, como assim os donos gostaram de nós? E eu já saí de lá sem fé. Eu falei, nunca, eu só vim ver a casa porque minha esposa insistiu. Mas eu não tem nem como alugar uma casa agora aqui. E aí a casa, eu me lembro até hoje, o valor era 1.275 e eles abaixaram para 1.050 na época, Jorge. Aí, aí peguei, fiquei assim, falei, acho que é a história da mulher, como que o cara vai gostar de mim, não sabe nem quem eu sou, não me viu? Aí minha esposa responde ela, só que a minha esposa é uma mulher muito de fé. E ela botou a mão assim na porta e falou, Senhor, eu tomo posse dessa casa, em nome de Jesus, eu vou morar aqui. Né? E aí, cara, aí ela pegou, mandou um e-mail para mim assim, não, os donos estavam na casa quando vocês estavam lá. Eles viram vocês, conheceram vocês, e eles querem alugar para vocês. Inclusive, tem uma proposta maior, mas eles querem alugar para vocês. Você só manda os documentos. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não vou aprovar. Imobiliária, cara, não vai aprovar. Aí, o que eu fiz? A Igreja do Brasil mandou, né, documentos do Brasil, que se responsabilizava e tal, não sei o quê. Eu falei, vou mandar, seja o que Deus quiser. Cara, na sexta-feira eu estava pegando a chave da casa. Uau! Sabe? Aí morando. Difícil, naquela época era difícil isso. Quando eu contava, não acreditava, cara. Foi assim um milagre. Isso foi em 2016, 2017, eu acho. Nessa época aí, eles eram super chatos. Era. Mexer com imobiliário é a pior coisa que tinha na época, né? Hoje está mais fácil. Mas antigamente, você andava na mão dele, velho. E aí foi assim, cara. Morei nessa casa quase 5 anos, nessa casa, que era essa primeira casa. E aí o que aconteceu? Essa moça que a minha esposa conheceu, e ela ajudou muito minha esposa aqui, porque ela começou a ensinar a minha esposa como trabalhar aqui, ela tinha uma rota, então ela começou a levar a minha esposa, e aí começou as coisas a acontecer na nossa vida, financeiramente e ministerialmente. E aí a gente estava em Kensal Green, de Kensal Green a gente alugou um tempo em Kilburn, aí a igreja ficou maior, né? E a gente mudou para cá. E aí aqui a gente começou a conhecer alguns. Na época quase não tinha brasileiro aqui, tinha mais portugueses, mas tinha alguns brasileiros. E tinha uma igreja que tinha aqui na época e acabou fechando a igreja devido a uma situação que aconteceu. Era uma congregação de uma igreja do sul de Londres, a igreja fechou. E o pessoal desviou, bandeou, tudo quanto é canto assim, e a gente começou a conhecer algumas pessoas. E começamos a juntar o pessoal aos poucos e chamava eles para ir para Kilburn. Só que ficava muito longe para ir e tal, não sei o quê. E aí meu pai estava vindo embora para cá, meu pai falou assim, filho, vamos... meu pai estava, nessa época ele estava já se aposentando lá, jubilando, e falou, quis ir embora para cá, já estava eu e meu irmão morando aqui. Meus pais vinham a cada 6 meses, 8 meses, eles estavam aqui. E aí, por fim, vieram embora. E aí meu pai falou, filho, Deus falou para mim da gente começar um trabalho aqui em Acre. Eu falei, será, pai? Será que vai dar e tal? Não, Deus falou comigo, vamos começar, procura um lugar. E agora para alugar a igreja, João? Você sabe como que inglês é. Né? O inglês é o fio do bigode. Você deu sua palavra, né? Aí quando eu ia nas igrejas, falou, não, aqui já teve um brasileiro, a gente não quer mais alugar para brasileiro. Trabalho dele. Não teve jeito. Você sabe que a fama, o negócio é feio. Infelizmente. Né? Não consegui alugar a igreja, aluguei uma sala no centro comunitário, a gente começou a igreja ali. Né? E a gente orando, Senhor, nos dá um tempo. E hoje a igreja está centralizada só aqui, né? Devido aos cursos, à logística, toda a igreja ficou só aqui. E aí a gente pedindo ao Senhor um local, e aí eu batia nas portas, ninguém, não. Um dia, o que acontece? O nosso centro comunitário dá um vento e arranca o telhado, cara. E eu tinha ido numa igreja que é bem no centro de Watford, bem no centro, do lado do shopping, bem no centro. E o pastor de lá, ele é de outra nacionalidade, ele pegou e falou para mim assim, faz o seguinte, traz a tua igreja para cá e congrega com a gente domingo de manhã. Né? Aí eu falei, não, mas a cultura é outra, a gente, né, e tal, a língua, as pessoas não falam. Não, mas aí não vai alugar, não. Eu falei, tá bom, então. Aí eu insisti, ele falou assim, você não entendeu que eu não vou te alugar?
Aí eu falei, não, eu entendi, eu só estou tentando de novo. Vai que, né? Aí tá, passou o tempo, a gente no centro comunitário, bate um vento e eles falam, olha, a gente vai ter que fechar o centro comunitário por um tempo, a gente não sabe quando vai reabrir, porque o telhado foi danificado, vai ter que fazer obra. Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? A igreja está começando a crescer, está andando, ninguém vai nos abrir porta. Aí eu falei para minha esposa, eu vou lá naquela igreja de novo. Aí ela, mas você não entendeu que ele não vai te alugar? Eu falei, eu não tenho, eu vou tentar. Aí cheguei, liguei para ele, aí ele falou, lembro e tal, não sei o quê. Eu falei, então, aconteceu isso e tal, o telhado. Eu vou conversar com a nossa diretoria, não sei o quê. Não, eu falei, não, você não está entendendo, eu preciso para agora, porque é para domingo. A igreja não tem. Aí ele disse, para esse domingo não dá. Eu falei, segunda eu vou ter reunião, converso com eles. Aí o que a gente fez naquele domingo? Fomos para o parque. Fizemos um culto no parque, com o pessoal. Parque, violão e tal. Fizemos um culto no parque. Na segunda, na terça-feira ele me liga e falou, a gente vai alugar para vocês por um mês. Eu falei, bom, como ele já tinha um não. Já no começo, né? Aí, por um mês vocês podem vir. Nesse horário a tal horário. E eu tinha uma viagem para o Brasil. Eu falei, nossa, eu tenho que ir para o Brasil e agora e tal. Só que nesse meio tempo, Deus começou a abrir portas. A minha esposa começou com uma rota e começamos a trabalhar e tal. E aí eu tive que sair do trabalho que eu estava para ficar com ela, porque Deus começou a abençoar muito, assim, no trabalho, sabe? Foi uma bênção, foi um tempo assim que Deus expandiu muito, nos abençoou financeiramente, a gente começou a ajudar muitas pessoas. Depois começou a vir aquela época do Brexit, e aí eu aprendi a fazer vistos e tal, e comecei a ajudar todo mundo, sabe? E o pessoal cobrava 1.800, 1.500, eu falei, vem cá que eu faço para você. O pessoal chegava do Brasil, não, vem cá, e fui fazendo visto para todo mundo, ajudando. Aí o pessoal, pode ir no hospital? Posso. Pode não sei o quê? Pode levar no aeroporto? Vou lá. Você pode tentar um trabalho para alguém? Pode. Aí conheci um landlord, que ele tem mais de 70 casas aqui em Watford. E aí o pessoal ligava, pastor, eu preciso de uma casa. Peraí, vou ligar para ele. Não, tem uma, é da tua igreja? Eu falei, não, pode mandar aqui que a casa é dele. E começamos a ajudar as pessoas e tal. Eu entendi que Deus nos trouxe para cá, que sempre a nossa visão, Jorge, foi o quê? Ser uma família para quem chegasse aqui. Para não estar perdido como nós estávamos no começo. Então, a visão da nossa igreja é ser uma família para ser e se pertencer. Então, você chega ali, você é abraçado, você é acolhido. Nós temos a assistência social da igreja. Então, a gente ajuda semanalmente as pessoas, seja com uma conta para casa, seja com aluguel, seja com um passaporte para pagar o passaporte da pessoa, seja com alimentação. Então, a gente está sempre ali. Na pandemia, Jorge, a gente tem projetos missionários. E quando eu fui no Brasil, em 2019, eu conheci um pastor lá, um pastor argentino, e ele estava lá em Santa Catarina, ele tinha um projeto lá na Argentina, e ele casado com uma brasileira, mas ele é argentino. Então, ele era pastor de uma igreja na Argentina muito, muito pobre, e ele estava precisando construir uma igreja lá. Na pandemia, Jorge, a nossa igreja abençoou eles para construir uma igreja na Argentina. Não só uma, nós construímos a segunda igreja durante a pandemia. Então, assim... Um período difícil, né? Difícil, porque vou chegar lá na pandemia, o que aconteceu? Eu fiquei desestabilizado emocionalmente. Eu falei, cara, eu tenho tenho que dar conta aqui, de 3 lugares. É 2 igrejas, mais o meu trabalho, que cessou, ninguém mais queria trabalho na pandemia. O pessoal falava, não vem para minha casa. E a nossa rota foi o quê? Acabou. Tipo, o que eu vou fazer agora? Misericórdia. Eu falei, e aí tinha um aluguel da igreja, e eu falei, a igreja não vai se manter, o que eu vou fazer? Jorge, os irmãos da igreja continuaram dizimando, e Deus foi abençoando, e nós conseguimos abençoar com o projeto missionário a igreja lá na Argentina. Construímos 2 igrejas na Argentina, para esse ministério lá, sabe? E eu falava assim, é fé, gente, porque a gente não tem a nossa igreja. A gente paga... dos outros. Sabe? A gente semeou. E através dessa semente a gente está no prédio que a gente está hoje, sabe? Então, um prédio bonito que tem 300 anos, sabe? Onde Charles Spurgeon já esteve ali, da Confederação de Charles Spurgeon. Uma igreja bonita, uma igreja muito, muito bacana, bem estruturada. Né? Hoje também dividimos a igreja, mas Deus nos abençoou ali. Né? E aí o que aconteceu? Quando perdemos o centro comunitário,
ficamos um mês, de um mês eles falaram que ia ser 3 meses, e de 3 meses a gente já vai ir para, acho que 4 ou 5 anos nesse prédio. Sabe? Então, a igreja foi fluindo, porque eu sempre entendi algo, Jorge. Eu sempre falo isso, falo para os nossos obreiros na igreja também, aprendi isso com meu pai. Nós não somos donos. A igreja não é minha. Eu sou apenas o manager ali, sou o mordomo. Então, assim, se nós tivermos esse entendimento, eu tenho que entender que eu tenho que cuidar bem do dono. Fazer o meu melhor, né? Entendeu? Porque um dia eu vou prestar conta diante do Senhor daquilo que Ele entregou na minha mão, né? É verdade. Tem que estar ali fazendo o meu melhor. Cara, se um dia o Senhor me levar daqui, a igreja vai continuar. Seja comigo ou com outro, a igreja vai continuar, porque ela foi plantada, foi semeada. A igreja não é minha. Muitas das vezes eu vejo pessoas assim que acham que tomaram posse daquilo que é dele. Não é. A igreja é do Senhor Jesus e nós somos um reino. A gente levanta a parede, sabe? Porque eu sou a igreja tal. Cara, estou na igreja tal nenhuma. Nós somos o reino de Cristo. Quando a gente tiver a visão de reino, isso vai expandir, sabe? Você tem um entendimento que é expansão, é crescimento, é avanço. Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, sempre a nossa visão foi o quê? Uma família para se pertencer, né? Então, a gente ama, abraça, cuida. E é como eu falei para você, a gente sempre tem aquele olhar, né? Meu pai sempre me disse, filho, invista nos fiéis, não só nos habilidosos. Porque os habilidosos, eles batem asa o dia que eles, né? Então, tome cuidado. Mas primeira oportunidade, né? É difícil você forjar, preparar, é difícil, né? Um obreiro, um voluntário na igreja, né? Às vezes é mais fácil. Demanda tempo, né? Demanda tempo, não é da noite pro dia, né? É oração, é caminhar junto. Mas, cara, quando você trabalha com uma pessoa dessa, ela pega junto depois. Às vezes a gente pensa assim, se vier já um músico pronto lá, beleza. Eu já tive essas experiências, Jorge, né? De pessoa falar, já chegou fulano, né? E estava lá no Brasil, vem para cá, ele toca, canta, o outro faz não sei o quê, que é pastor, e não sei o quê. Só me deu problema. Tá? Quis dividir igreja, quis fazer contenda, trouxe problema. Nós temos que entender algo, cara. Investir em quem caminha com você verdadeiramente. Honrar quem está do seu lado, né? Sempre, sempre. Uma vez, cara, eu fiquei muito frustrado com uma situação que aconteceu. Uma pessoa que eu ajudei muito, muito. E quando eu percebi, ela estava ali só por interesse, pelo aquilo que eu podia fazer, pelo aquilo que eu podia entregar. E certo dia, aí a conversa dele sempre é a mesma, né? Porque Deus me deu uma palavra, porque Deus me deu uma direção, né? Me deu uma nova visão. É sempre o mesmo para o espírito de Jezabel. Aí, uma outra conversa, uma outra pregação, né? Aí, eu estava muito triste, aí chegou uma evangelista da nossa igreja, a evangelista Patrícia, um casal muito abençoado, foram resposta de oração antes da pandemia. Quando a gente iniciou a igreja aqui, foi os primeiros membros de Watford. Eles chegaram na igreja, estavam vindo de Massachusetts, de uma cidade de Marlborough, chegaram aqui. Eu conheço, Você conhece? Eu morei lá nos Estados Unidos na época. Então, eles são da igreja de Cristo, eles eram da igreja de Cristo, lá em Marlborough, do pastor Maurício, não sei se você vai conhecer. E aí chegaram no primeiro culto, né? E a gente orando para Deus levantar o ministério Kids da igreja, né? E aí quando eles chegaram, que ela era, cara? Ela trabalhou mais de 20 anos com o Ministério Kids no Brasil, na Igreja Bola de Neve, estava 3 anos nos Estados Unidos e tinha vindo para cá. Então, assim, ela estruturou todo o Ministério Kids da igreja hoje, formado, e hoje ela está trabalhando com os teens na igreja. Mas, assim, e eles foram os primeiros membros da igreja aqui de Watford, assim, que começaram a frequentar assiduamente. Estão conosco até hoje, graças a Deus, são evangelistas. Então, um dia aconteceu essa situação de uma pessoa, e aquilo... A gente é ser humano, né? Às vezes, eu sempre falo, as pessoas, elas amam a tua utilidade, muitas das vezes. Eu falo até isso dentro do meu trabalho, eu sempre tenho muito cuidado com isso, que nem sempre elas vão te amar, elas vão amar aquilo que você faz, e você não pode... Né? Isso é uma verdade em qualquer ambiente da vida, seu trabalho, família, amigos. Muitas das vezes a pessoa está... Inclusive na igreja. E na igreja. Elas vão amar o que você entrega. O dia que a fonte acabar, eles vão pular de restaurante, sabe? Tipo, eu tô no McDonald's, fechou? Bom, eu vou pro Burger King. Então, assim, enquanto a água tá jorrando, tá ali, depois vai. E aí ela chegou para mim e falou assim, pastor, não chora por quem ficou. Celebre quem ficou. Porque
E muitas das vezes o pastor, e hoje, Jorge, eu atendo pastores, líderes e com as mesmas situações, e vejo que só muda de cidade, sabe? Mas a situação é a mesma. E eu vejo muito disso, e eu falo, a gente tem que celebrar quem fica, invistir os fiéis, discipular. Discipular dá trabalho? Dá, Jorge. A gente tem um trabalho discipulado na igreja, o Verdade das Escrituras, a gente discipula direto, sabe? Então, assim, são turmas de 5, 10, 20, teve uma turma de 30, e a gente está discipulando ali, são 2 meses, nós temos um curso que chama Verdade das Escrituras, depois posso até te mandar uma apostila junto com meus livros para você ver. A gente está ali ensinando a base da igreja, o que é servir a Jesus, quais os princípios de ser igreja, o que vai acontecer depois da morte, como que é aceitar Jesus. E a gente estuda Gênesis e Apocalipse, mas enfatizando o Evangelho de João. Então a gente traz os princípios. A gente vê que não é fácil, cara. Não é fácil você discipular. Mas quando aquela pessoa entende verdadeiramente o que é servir a Jesus, cara, ela tem a vida transformada. E não é só para os outros, é para ela também. E a vida é abençoada. E aquilo que a Patrícia falou para mim, marcou muito para mim. Eu falei, é verdade. A gente tem que começar a olhar para aquilo que está adiante, né? E celebrar com quem está conosco. Porque enquanto eu estou chorando, reclamando por quem foi, eu estou deixando de lado quem está. Exatamente. Quem está com você aí, né? Ombro a ombro. Aquele que sempre eu penso assim, ó, quando alguém chega para você e fala, seja no ambiente que você tiver, Jorge, fala assim, então, é que eu estou pensando em sair, aquela pessoa já saiu há muito tempo. Já saiu? Ela não caminha. Tudo organizado, só falta. Não, vai na paz, meu filho, vai em paz. Desse jeito. Certa vez chegou uma pessoa na igreja e tinha um ministério muito bonito, cara, muito bonito. Sabe? E a igreja começou a ajudar, e arrumou casa, e arrumou um monte de coisa, e arrumou carro, trabalho e tudo. E aí daqui a pouco a menina começando a falar, porque tem que pagar para ele tocar, que não sei o quê. Eu falei, o negócio já vai começar. Sabe? Começou com esse tipo de conversinha, rapaz, não deu muito tempo. Sabe? Quando andou com as pernas, pulou, né? Então, assim, eu sou muito de princípios. Meu pai me ensinou muito isso, eu vivo isso, cara. A tua palavra, ela vale muito. Vale mais do que um papel assinado. Então, quando você aprende a honrar, você atrai a bênção de Deus. Quando você é generoso, sem preocupar em receber em troca, cara. Tem muita gente que acha que é uma moeda de troca, né? Toma lá da cara. Não, a generosidade é uma decisão, né? Você amar é uma decisão, você perdoar é uma decisão. Quando você começa a exercer esses princípios, a tua vida é abençoada. Nesse tempo, passamos muitas coisas, cara, muitas coisas. Meus pais vieram morar aqui, aí meu outro irmão caçula veio também. Aí meu irmão caçula trouxe o sogro, aí veio outros familiares meus morar aqui. Tudo aqui. Aí tem uma prima minha que veio, tem 8 anos também, veio para cá, mora aqui do ladinho da minha casa, a Vanessa. Né? E tem outros que vieram e pegaram o caminho da roça deles, foram caminhar por aí. Então, assim, a gente foi fazendo o propósito de Deus, caminhando naquilo que o Senhor nos colocou para caminhar. E algo que eu aprendi muito nesses 11 anos aqui é que você tem que estar feliz aonde o Senhor te colocou e caminhar com quem o Senhor colocou ao seu lado. E parar de olhar para a grama do vizinho, porque muita gente, ao invés de cuidar da sua grama, está preocupado com a grama do outro que está crescendo. Só que eu falo isso sempre, cara. Até dentro da terapia eu falo, você está olhando para uma grama que é artificial. Ela nunca vai precisar ser podada, ela nunca vai precisar ser regada, ela nunca vai ter necessidade de um ferro e fogo. Por quê? Porque ela vai estar sempre ali, ó, ela é estática, ela não muda. Mas não tem vida, né? Não tem vida. Não tem vida. Entendeu? Ela não tem raiz, ela não tem vida, cara. É aquilo ali que foi Deus. Agora cuida do que é teu, que vai crescer. Cuida do que é do Senhor. Né? E a gente foi vivendo os princípios do Senhor e eu comecei a entender o propósito disso. Falando, Senhor, nos alicerça como igreja, né? Porque a gente começou sozinho, dentro de casa, nós e Deus, né? E sem estrutura nenhuma de nada, né? Sem dinheiro para comprar um microfone, cara. E o Senhor foi provendo as coisas e trazendo e fazendo. E hoje, graças a Deus, nós temos um corpo de obreiros assim solidificado, sabe? Trabalhamos em 3 pastores, nós temos evangelistas, nós temos 3 casais de presbítero, temos um diaconato formado, abençoado,
sabe? Tem um mestre conosco, tem profeta, tem pastor, tem os ministérios funcionando, mas nunca foi sobre nós. E nunca Exato. sempre foi sobre Deus. Às vezes chega um visitante na igreja, Jorge, eu tô lá passando um Uber, fazendo uma coisa, e o pessoal fala, cadê o pastor? Eu falo, não, eu tô aqui. Ah, mas eu tô pastor. Sabe? Cara, eu amo servir. Foi seu pai que te ensinou, né? Esse princípio aí, né? Um dia você tem que trazer meu pai e minha mãe aqui, tem muita história para contar. Cara, meu pai é quase 50 anos pastor, já 40 e poucos anos. Não, vamos trazer ele sim. Ele tem experiência aqui na Europa, né? Tá aqui já há um bom tempo. E, cara, nossa, muita história para contar. Não, vamos conversar com ele. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que nessa longa jornada que vocês tiveram aí na igreja e tudo, vocês tiveram alegrias, né, como o pastor compartilhou, decepções muitas vezes, mas houve um período, não só na igreja, não só no país, mas no mundo, muito difícil, que foi a pandemia, né? E foi essa época que você estava já em Watford e se organizando e tudo, provavelmente já teria alguns anos de ministério lá em Watford. E a gente sabe que a pandemia ela trouxe muitas sequelas. Pessoas, muitos deixaram de congregar por causa da pandemia e hoje não voltam mais. Mas o pastor também passou um momento difícil, né? Na época da pandemia. Conta pra gente aí como é que foi essa situação. Vou te começar lá no começo da pandemia. Eu acho que esse podcast aqui vai virar um... Não, aqui vamos fazer 4 episódios sossegados, sem problema. E vai. Cara, eu peguei, Jorge, o que aconteceu? 2019 no Brasil, quando eu estava retornando, deu aquele boom. Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. O meu irmão falou assim, cara, tu tem que ir embora, porque senão não vai conseguir embarcar, porque tá vindo um vírus da China e não sei o que e tal. E eu vim. Quando eu vim, né, cara, aí cheguei aqui, cheguei em final de fevereiro, março fechou tudo. Né? Março fechou. E eu já estava... O que aconteceu? Eu estava já dentro eu via uma grande deficiência dentro da igreja, que era a questão do aconselhamento emocional e psíquico. Né? Então, eu estava procurando, já começando a estudar sobre psicanálise, sobre toda essa questão. E o que aconteceu? Vem e estoura a pandemia, né? Dia 27, acho 23 de março, eu lembro que foi quando fechou tudo, né? Quando deu aquele... A partir de amanhã vai estar lockdown. Cara, e o lockdown daqui foi uma coisa surreal, né? Eu conto para as pessoas, o pessoal do Brasil tem essa noção, e a gente não lembra que a gente não podia andar na rua? Se um policial visse você na rua, ele vinha te acompanhando até em casa, não sei se isso ainda era assim, mas aqui era, não podia ir no parque. Depois, quando podia, era 1 hora por dia, né? E você tinha que ficar 2 metros de distância. Liberando aos pouquinhos, né? E foi quase 1 ano isso, né? E aí a igreja fechou, tudo fechou, e aí eu parei o que eu estava estudando. E aí passou, acho que 2 meses, descobrimos que a minha esposa estava grávida. Não podia engravidar, né? E a gente nunca se preocupou em, tipo assim, vamos nos cuidar nessa área, porque, tipo, ela não podia engravidar, então, né? Aí, descobrimos que ela estava grávida. Aí ficou aquela alegria, nossa, que benção, milagre de Deus e tudo. E aí passou umas semanas, ela perdeu. E aquela questão da perca e daquela situação, tipo, eu achando, meu Deus, um milagre, ia acontecendo, de repente perdi aquilo que o Senhor estava nos dando, e eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida, que o Senhor nos daria um outro filho, e eu tomei aquilo como posse e tal. Cara, aquilo me frustrou bastante. E eu falei, será e tal? E eu já estava assim, num estresse tão grande, eu estava com um burnout nessa época, e muito grande, e quando eu vi, Jorge, eu caí em depressão. Uau. Uma depressão tão profunda, Jorge, tão profunda, que eu não dormia mais. E eu falava, meu Deus, eu tinha que fazer live para a igreja. Chegava no sábado, eu tinha que fazer live. E aí vinha o pessoal clandestinamente para minha casa, entrava pelo garden atrás, e montava vídeo, montava som e coisa, e para fazer a live.
Um dia, minha vizinha ligou para a polícia, Jorge. Meu Deus. Não, você não tem noção do que aconteceu, Jorge. Eu estava na sala com umas 10 pessoas, Jorge. Daqui a Meus pouco, homens te deram bote. bate na porta. Aí o irmão vai e abre a porta, Jorge. Nossa, quando 3 policial, 3... Nossa, aquele dia eu falei, vou preso, cara. Fez todo mundo embora, um arruaceiro, e aqueles vizinhos, sabe como que inglês é, né? Tudo na janela. Pensa, o cara me dando de dedo na cara, pegando meu passaporte, não, Meu Deus. E a live acontecendo. E todo mundo vendo. Não entendeu nada. Não sei como não virou um meme. Porque, rapaz, pensa na situação. E aí eu estava doente nessa época, minha esposa perdeu o bebê, e aquilo eu caí. Parece assim que foi a gota d'água e pum. Eu entrei num estado depressivo tão grande, mas foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus nesse tempo também. E, cara, aí fui tentar fazer terapia. Aí é onde eu vi a deficiência da terapia para o homem. Né? A gente tem muita terapeuta mulher, muita terapia para mulher, mas quando o homem por si ele já é muito redutível, né? Eu não preciso disso, para que eu vou fazer terapia? Eu não estou bem e tal. Um certo preconceito, né? E eu lembro que eu fui fazer terapia um dia, não abri a câmera. A mulher falava, eu falei para ela, eu não quero abrir câmera. Aí eu fui para ela, e aí eu entrei numa paranoia que eu achava que todo mundo ia morrer, porque era pandemia. Eu falei, nossa, aí eu cheguei num estado que eu olhava assim, meu pai vai fazer tantos anos. Aí eu falava, será que tem gente viva com essa idade? Eu ficava olhando assim, tipo, com medo de perder meus pais, de perder minha esposa, minha filha. Eu entrei naquela pressão. Aí eu peguei primeira vez que eu peguei Covid, eu fiquei muito ruim, eu não aguentava subir as escadas de casa, fiquei muito ruim. Foi quando a minha esposa também, vai ser para a segunda perca dela. E aí comecei essa situação toda. Aí, Jorge, eu falei, o que eu vou fazer? Aí a mulher pegou e falou para mim assim, a terapeuta, você tem que se acostumar porque todo mundo vai morrer. Quando ela falou isso, eu falei, desliguei. Falei, que? Eu não quero mais terapia, que coisa, eu não quero saber disso. Todo mundo vai morrer, eu já estou aqui com medo da morte, que meu pai vai morrer, minha mulher vai morrer, a Facundo vai morrer. Desliguei o telefone, falei, nunca mais quero falar com essa mulher, não vou mais falar com ela. Aí, bom, e entrei num estado assim crítico, depressivo, né? E eu não queria demonstrar para ninguém, e só meus pais sabiam, minha esposa. E aí, por final, eu falei assim, eu tenho que sair dessa. Jesus, eu não sei como eu vou sair, mas o Senhor vai me tirar dessa. Eu não posso sair dentro de casa, eu não posso fazer nada. Aí, Jorge, eu não dormia mais. Eu lembro de algumas noites, eu amanhecer o dia, eu escutar passarinhos cantando na janela e eu não ter dormido ainda. Uau. E quando eu dormia, era um relance assim de 1, 2 horas, sabe? Vai gravando, né? Não tem o sono, se tem. Eu não queria tomar medicação, eu não queria nada. E eu falei, Jesus, eu só tenho a ti. E eu falei, já que eu não durmo, eu vou orar. Quando eu não conseguir orar, eu vou só chorar. E assim eu fazia. Às vezes, cara, eu passava 3, 4 horas com o rosto no chão do quarto. E falando, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, eu tenho que sair dessa. E um certo dia, Jorge, depois de um tempo, eram umas 5 horas da manhã. E eu adormeci. Quando eu adormeci, eu vi o meu espírito saindo do meu corpo. Não sei se você acredita nisso, se quem está assistindo vai acreditar, mas eu literalmente vivi isso, cara. Eu vivi isso literalmente na pele, assim, real. Eu vi o meu espírito sair do meu corpo como se fosse uma terceira pessoa. E eu fui levado para um lugar, assim, foi assim, ó. Eu fui levado para um campo, Jorge, e eu subi um morro. Quando eu subo aquele morro, era um campo muito grande. Lá no final daquele campo tinha um gigante muito alto, e ele lançava umas bolas, como fossem bolas assim de ferro, com pontas, e vinha a minha direção, e eu não queria ir, e uma força me empurrava. E eu ia desviando aquelas bolas e uma força me empurrando. Quando eu chego diante daquele gigante, eu era como uma marionete, sabe a marionete, aquele bonequinho que você mexe? Uhum. A voz falou assim para mim, ele está brincando com a sua mente. Quando falou isso, cara, eu senti o meu espírito voltar no meu corpo, assim, voltou assim, e eu dormindo, eu estava ali dormindo, e eu escutei os passos
daquele gigante subir as escadas da minha casa, do meu quarto. Foi pá, pá, pá. E a voz é sempre pra mim assim, ó, ele tá aqui. Quando falou assim, cara, eu olho assim para a porta e tava dormindo ali, né? O meu espírito só. Eu olho para a porta, eu vejo aquele gigante. Só que quando eu vejo ele, ele tá com os olhos costurados. E eu me sento na cama e eu falo para ele, aqui você não entra. E ele fala, ele ri e fala para mim assim, aqui eu vou entrar. Quando ele fala isso, eu tô de pé e toco nele aqui, porque eu ficava mais ou menos na altura dele aqui, eu tenho 1,80 m. E ele era muito mais alto que a minha porta. Ele fez assim para entrar. Quando eu toco nele, aqui, eu falo, aqui você não entra, ele cai no chão. Quando ele cai, Jorge, eu acordo na hora. E quando eu me vejo, eu estou sentado na cama. Quando eu estou sentado naquela cama, aquela angústia, aquela opressão que eu estava, aquele sentimento de morrer, de tristeza, saiu de mim. Uau. Aí, quando eu olho no relógio, cara, era 11 horas. Eu passei isso das 5 da manhã às 11 da manhã. Uma batalha mesmo. Foi, uma cara, batalha foi espiritual. real, cara. Aí, assim, foi muito, assim. Aí, eu falei, não, tá errado esse negócio. Eu tenho que sentir aquele negócio. Aí, minha esposa estava na cozinha, desci, fui, contei para ela. E ela falou, amor, Jesus te curou. Jesus te curou. Eu falei, não pode ser. Eu tenho que sentir aquela coisa de novo. Não pode. Eu tô normal, não pode ser. E eu querendo achar o sentimento. Ver a situação, cara. Aí eu li com os meus pais, né? A gente não podia se visitar. Meu pai morava numa outra casa. Eu falei, pai, aconteceu isso. Minha mãe, filho, Jesus te curou. Eu falei, não, mãe, não pode ser. Daqui a pouco eu vou voltar a sentir um negócio de novo. Ah, não, Jesus te curou. Sabe? E aí, foi, Jorge. Foi, claro, o que era espiritual e o que era físico, comecei a tratar. Naquele tempo, né, começamos a buscar de Deus novo. E esse pastor que eu conheci da Argentina, o Diego, ele começou a me ajudar muito em oração. Então ele me ligava quase todo dia, orava comigo, conversava comigo. E a gente se tornou grandes amigos. E aí a gente começou a orar sempre junto, né? Sempre orando junto, me ajudou bastante. E foi um processo, assim. E passou-se os meses, a minha esposa engravidou de novo, do nada, assim, sabe? Do nada não, né? Mas engravidou. Cara, e a gravidez foi progredindo, sabe? Tava indo tudo bem. Quando foi dia 22 de dezembro, cara, ela já estava avançada a gravidez dela. E a gente tinha que... Ela estava renovando o visto dela para o indefinido, precisava fazer a biometria para aquela carteirinha, lembra aquela carteirinha, né? E aí a gente ia fazer a biometria e ela passou mal e teve um sangramento. Em vez de ir para lá, a gente foi para o hospital. Chegou no hospital, pandemia. Aí o cara falou, não posso fazer nada agora, 5 horas da tarde. Já está fechado, o que eu posso fazer é só te... olhar, mas exame não tem como fazer. Aí a gente voltei para casa, falando, Senhor, guarde e tal, não sei o quê. Dia 23 de dezembro, cara, chego lá no hospital, era de manhã cedo, aí eu não pude entrar, só ela entrou, daqui a pouco ela vem, assim, pelo corredor, olha lá de longe, ela chorando. Aí eu falei, nossa. Aí a médica me chamou e falou, sinto muito, né, mas... Aí eu falei, meu Deus, e eu falei, qual é o problema? Ela assim, não tem problema nenhum, o bebê é perfeito. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela assim, o coração só parou. E ela falou assim, vocês já querem internar para fazer o parto, para tirar? Eu falei, não. Eu falei, não, eu creio o Deus que eu sirvo. E eu falei, eu vou voltar para casa e Deus vai curar. E eu, aquela fé, eu voltei e tal. Ali foi uma das experiências que nós tivemos com Deus, assim, muito grande, de permanecer na fé, sabe? E aquilo ali me abalou também de uma forma, mas eu consegui manter assim as estruturas, e o Senhor forjou a nossa vida, o nosso casamento. E nós não quisemos tirar o bebê naquele momento, e a minha esposa teve o bebê em casa, depois teve que ir para o hospital, depois de uma semana, ela começou a sentir dores de parto, né? E o bebê nasceu perfeito, e tudo, mas teve que fazer os procedimentos. Mas ali a gente entendeu muitas coisas na nossa vida, sabe? Tudo assim, o direcionamento, os porquês e tudo mais. E aí, nós ficamos, de agora, o que eu vou fazer? Né? E as promessas e tudo. E foi quando eu voltei para estudar.
E aí, nesse meio tempo, eu conheci pessoas da área, trazia até na igreja, indicava, e eu via que trazia uma deficiência, Jorge. Por quê? Muitas pessoas, elas querem só o dinheiro, sabe? Tipo assim, eu vou fazer o trabalho pelo dinheiro e tal, e não visa a visão eclesiástica, a igreja, o cuidado, né? E aí a gente levava, indicava uma pessoa, aí indiquei uma pessoa, aí o rapaz chegou para mim, pastor, aquela moça lá que o senhor indicou, ela fez eu jogar tudo fora de casa, meus tênis de marca, e não sei o quê, e falou que o diabo estava na minha casa. Aí paramos de indicar essa. Depois indiquei outro. Aí indiquei o outro lá, o rapaz falou, pastor, ele falou para mim que esse vício é normal mesmo, que eu posso continuar. Falei, Jesus do céu, o que eu vou fazer com esses terapeutas não estão lendo Bíblia, não. Aí depois indicava outra e dizia, não, você precisa mudar de igreja, que essa não é boa para você, que não sei o quê. Não tá certo. Aí eu falei, faz o seguinte, eu vou voltar a estudar, né? Aí fiz duas formação, né? Entrei por essa área. Então, fiz duas, continuei, né? Voltei, não parei, fiz duas formações, uma pela uma universidade do Brasil, outra pela Universidade da Flórida, em Orlando. Me especializei em áreas de traumas, transtornos, aconselhamento, né? De tratamento principalmente na questão do homem, né? Então, hoje eu trabalho muito com homens e casais, questão de sexualidade, traumas de infância, abuso, transtornos, né? Liderança ferida, casos de homens que tiveram sua queda, né? E aí, cara, a gente tem tanta liderança, diz assim, pô, falhou, e agora, o que eu vou fazer? Não posso, e se a igreja souber, e se a minha esposa souber, e como que vai ser minha vida? E agora, e carregando um fardo, um peso que não é para ele carregar, né? Cara, eu atendo gente do Brasil, atendo pessoal de Luxemburgo, Portugal, da França, daqui da Inglaterra, e eu vejo que é sempre a mesma deficiência. E agora, o que eu vou fazer, né? E um dia eu fui atender uma pessoa e ele falou para mim assim, pastor, eu não vou poder contar meu testemunho, né? Eu falei, cara, tu vai contar o teu testemunho para você todo dia. Nem tudo você vai poder falar, mas você vai precisar se olhar no espelho e lembrar de onde o Senhor te tirou e quem você é hoje. Então, dentro disso, a gente começou a desenvolver esse trabalho, né? E aí, aquilo que era para ser só para a igreja local, começou a tornar o meu trabalho também, né? Como aí a pandemia tinha acabado com o meu trabalho, e aí perdemos quase todas as casas que a gente tinha, nosso trabalho, e aí dentro disso começou depois, e Deus foi fluindo, trabalhei em outras coisas e tal, e hoje eu vivo meu principal função ministerial, a igreja, né? Escrevo livro, e dentro da terapia desenvolvo o meu trabalho, né? Durante a semana, alguns dias eu separei, alguns dias são exclusivos da igreja e outros dias são do meu trabalho também, né? E hoje, assim, tem